Acho que essa foi a questão mais polêmica da FUVEST 2026. Ela trazia logaritmo e probabilidade junto em um texto, olha, bem grandinho, né? Vamos lá no comando da questão e ver o que a gente está buscando. Com base nessas informações, qual o valor da entropia é, no caso de uma sequência com 4 letras A, sendo 3 primeiras azuis e a última vermelha. Aqui ele deu a configuração para a gente ainda, né? O conceito de entropia permeia diversas áreas do conhecimento e foi introduzido na teoria da informação por Claude Shannon, que desenvolveu uma forma de calcular a entropia E de um sistema a saber. Ele deu E é igual a menos a somatória de PI de x log de 2 PI de x, em que PI de x é a probabilidade do iésimo resultado para a variável x. Ele está dizendo para a gente que a gente vai pegar a somatória de todas as probabilidades para cada evento que a gente analisar, beleza? Isso ainda a gente vai calcular o log dessa probabilidade na base 2. Vamos lá então, continuar a leitura. Por exemplo, considere uma sequência com 2 letras A coloridas, a primeira azul e a segunda vermelha. Se essas 2 letras fossem colocadas numa urna, a probabilidade de se retirar sem observar a letra azul como na sequência original é 1/2. Sim, faz sentido, né? Porque se nessa urna nós temos a letra A azul e a letra A vermelha, a probabilidade de retirar uma azul é uma chance em 2, né? Por isso a probabilidade de 1/2 é isso que ele está dizendo para a gente. Devolve-se a letra à urna e sorteia-se novamente. A probabilidade de sair vermelha é novamente 1/2. E aí a mesma ideia, né? Se eu tenho a letra A azul, a letra A vermelha, e eu devolvi aquela letra A que tinha saído, a probabilidade de eu retirar agora uma letra A vermelha é de uma chance, porque só tem uma letra vermelha, em 2, porque eu tenho 2 letras nessa minha urna. Beleza? Joia. E aqui ele mostra como que a gente calcula essa entropia. Ó. Então, como ele está falando que é a somatória, vai ser a somatória para a letra azul e para a letra vermelha, né? Então eu tenho a probabilidade da letra azul, 1/2, vezes o log da probabilidade da letra azul na base 2. Então, vezes o log da probabilidade da letra azul na base 2. Então, essa probabilidade aqui é o nosso logaritmando, beleza? Aqui é a mesma coisa para o vermelho, ó. Joia. Aí ele vai me dar um outro exemplo agora. Para uma sequência com 4 letras A, as 2 primeiras azuis e as 2 últimas vermelhas, colocando-as numa urna e sorteando uma, a probabilidade de sair azul é 1/2. E aí novamente faz sentido, ó, porque eu tenho agora 2 letras azuis, 2 letras vermelhas, e a probabilidade de sair uma letra azul quando eu retiro ela é de 2 chances, porque eu tenho 2 azuis, em 4, porque eu tenho 4 na urna, né? E aí, nesse caso, a simplificação leva a gente para 1/2. Por isso que ele está dizendo para a gente que é 1/2 nesse caso, né? 2 chances em 4. Devolve-se a letra e sorteia-se novamente. A probabilidade da segunda letra sorteada ser azul, como na sequência original, é novamente 1/2, porque a gente devolveu, ficou a mesma situação, né? Procedendo-se dessa forma para as 2 letras vermelhas, tem-se. Aí ele fez, ó, para a primeira azul, para a segunda azul, para a primeira vermelha, para a segunda vermelha. E desenvolvendo toda essa somatória, ele vai chegar no resultado 2. E na anterior ele chegou no resultado 1. Tranquilo? Como que ele chega aqui no 1? Bom, aqui o que ele fez foi calcular esse logzinho e esse logzinho aqui, né? Como que ele chega nessa somatória 1? Bom, observe que você pode trabalhar com a ideia de fator comum, né? Porque no fator comum eu tenho o log de meio na base 2 e o log de meio na base 2. Eu posso somar, então, 1/2 com 1/2, que dá 1. E log de meio na base 2, observe, log de meio na base 2 é a mesma coisa que log de 2 elevado a menos 1. A gente está invertendo essa fração, colocando o expoente negativo, né, na base 2. E quando a gente chega nessa situação, onde o logaritmando ele é igual à base, eu posso dizer que a resposta é o menos 1, né? Então nós vamos chegar aqui que isso vale menos 1. Mas a resposta deu 1. Sim, mas tem um menos aqui na frente, né? Menos. Com menos, dá mais. Por isso 1. O mesmo raciocínio é aplicado para resolver esse segundo exemplo que ele deu pra gente. Bom, vamos dar continuidade então ao enunciado. Com essas informações,
qual é o valor da entropia E no caso de uma sequência com 4 letras A, sendo as 3 primeiras azuis e a última vermelha. Então, beleza. Quando a gente olha o nosso espaço amostral, agora vamos resolver aqui do lado, né? A gente tem o nosso espaço amostral tem 3 letras azuis e uma letra vermelha. Então, a quantidade de elementos que a gente tem são 4, beleza? A gente vai calcular, então, essa somatória aqui para cada uma dessas probabilidades. Então, a probabilidade de se retirar uma letra azul, nós temos que será 3 chances, porque são 3 letras azuis, em 4. Aí, quando a gente retira uma letra azul, o nosso espaço amostral reduziu para 3. Mas a gente vai colocar essa letra de volta na urna, né? Então, a probabilidade de retirar a segunda letra azul é novamente 3 em 4. A probabilidade de retirar a terceira letra azul é 3 em 4. E a probabilidade de se retirar a letra A vermelha é de uma chance, porque só temos uma, em 4. Porque nós temos 4 letras A, beleza? Então essa, então, será a nossa probabilidade de se retirar a letra A. O que a gente vai fazer agora é aplicar essas probabilidades nessa fórmula que foi dada pra gente. E a gente só vai substituir os valores, então. Veja só como fica. A entropia é igual a menos a primeira probabilidade, então nós temos 3/4, do log de 3/4 na base 2, mais a segunda probabilidade, e a segunda probabilidade ela vai ser igual, né? Justamente porque nós temos 3/4 novamente. Então aqui eu vou só duplicar para a segunda parte e duplicar novamente para a terceira, já que todas as letras azuis são o mesmo valor, né? E agora para a letra vermelha. Aí para a letra vermelha, 1/4 vezes o log de 1/4 na base 2. E é essa somatória que a gente vai trabalhar. Então, a somatória aqui é menos. Veja que nesse momento a gente tem 3/4 de log de 3/4 na base 2, mais 3/4 de log de 3/4 na base 2, mais 3/4 de log de 3/4 na base 2. Todos esses termos, então, têm o log de 3/4 na base 2 como fator comum. Eu posso, então, somar somente esses coeficientes. Ó. E aí, nesse caso, a gente tem uma soma com denominador igual. Vou, então, somar os seus numeradores. 3 mais 3 mais 3, nós temos 9. Então, isso vai ficar 9/4 de log de 3/4 na base 2. Isso mais 1/4 do log de 1/4 na base 2. Nesse momento, a gente vai trabalhar somente com algumas propriedades de logaritmo, né? Então, aqui é legal a gente lembrar que quando a gente tem o log de A sobre B numa base C, eu posso, se for do nosso interesse, aplicar aqui a propriedade. Ó. Então, vai ficar log de A menos o log de B, ambos na base C. Então, a divisão vira subtração. Aqui nós temos uma divisão e aqui nós também temos uma divisão. A gente pode separar essas duas coisas, então, né? Vai ficar da seguinte forma. A entropia é igual a menos 9/4, que multiplica toda essa operação, né? Todo log. Então, aqui vai ficar log de 3 na base 2, menos o log de 4 na base 2. Mais, e aí vamos fazer a mesma coisa com o próximo termo. O log de 1 sobre 4 vai ficar log de 1 na base 2 menos o log de 4 na base 2. Fecha aqui o parênteses. E aí fecha toda a equação. Nesse momento é legal que a gente lembre de algumas consequências da definição para a gente conseguir pular algumas etapas. Por exemplo, esse log de 4 na base 2, a gente pode representar da seguinte forma. Vamos fazer aqui do lado e aí depois a gente substitui. Log de 4 na base 2 é igual a log. O 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado e a base continua sendo 2, né? A gente pode lembrar de uma das consequências da definição, né? Quando a gente tem log de A elevado a N na base A, a resposta é o próprio expoente. Isso acontece porque eu posso tombar o N aqui para frente
vai ficar n vezes log de A na base A, e log de A na base A é igual a 1, né? Ficaria n vezes 1, a resposta é o próprio n, beleza? E uma outra consequência da definição diz que quando a gente tem log de 1 numa base qualquer, a resposta é igual a 0. Isso porque A elevado a 0 é igual a 1, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então a gente sabe que esse log de 4 na base 2 é igual a 2, esse log de 4 na base 2 é igual a 2, e esse log de 1 na base 2 é igual a 0. Tendo posse desses valores, a gente pode agora aplicar a distributiva. Então a nossa entropia vai ficar da seguinte forma. Entropia é menos 9 quartos vezes o log de 3 na base 2, menos 9 quartos vezes 2, mais 1 quarto vezes 0 dá 0. E 1 quarto vezes menos 2 dá 1 quarto vezes menos 2, né? Então esse sinalzinho aqui, ó, fica negativo. Então menos 1 quarto vezes 2. Aqui o cálculo já ficou bem mais simples para ser resolvido, né? Porque a gente vai ter então que a entropia vai ser... Repara que aqui a gente tem mesmo denominador e a gente pode multiplicar os numeradores, né? Então 9 vezes 2 dá 18, 1 vezes 2 dá 2, 18 com 2 dá 20. Ambos são negativos, a gente vai ter menos 20, denominador conserva. Então menos 20 sobre 4, né? Então menos 9 quartos do log de 3 na base 2, menos 20 dividido para 4. E menos 20 dividido para 4, a gente sabe que vai dar aqui menos 5, né? E agora é só continuar o nosso cálculo. A entropia, então, fazendo o jogo de sinal, menos com mais dá menos com menos dá mais. Eu vou trazer o valor positivo para frente, só por uma questão de convenção mesmo, né? Então vai ficar 5 menos 9 quartos do log de 3 na base 2. E isso já leva a gente para o gabarito da alternativa letra A. Beleza? Uma questãozinha um pouco longa. Pensando na parte do logaritmo, não tem muitas propriedades, não tem muitas sacadas mirabolantes para serem feitas. Eu penso que a parte mais difícil desse problema tenha sido a interpretação dessa questão, que foi um pouquinho pesada por conta dessa parte da probabilidade, e enxergar essa somatória aqui. Mas identificadas as probabilidades e identificadas as somatórias, a parte do log ela vai até um pouco rápida, né? Algumas etapas a gente poderia, inclusive, pular nesse caso. Aqui, por exemplo, essa soma parece um pouco óbvio que vai dar 9 quartos, e enxergando aqui essa divisão, a gente já poderia pular dessa linha para essa linha, né? Enxergando isso daqui de forma um pouco mais rápida, a gente poderia vir daqui para cá também. Então poderia ser um cálculo até um pouco menos trabalhoso do que o que a gente desenvolveu aqui, que a gente foi bem passo a passo, lembrando todas as consequências. Mas se a gente tiver afiado nessas consequências, aí fica interessante a gente trabalhar essa parte, beleza? Então uma questãozinha um pouco polêmica por conta da dificuldade, da surpresa, né, dela ter aparecido assim na prova, logaritmo com probabilidade, num texto falando de entropia, mas uma questão até bonitinha aí para FUVEST. Tranquilo? Se tiver ficado alguma dúvida, só mandar aqui nos comentários e a gente conversa mais um pouco. Joia? Então bons estudos, boa competência para todo mundo.